Uma habitação inadequada é uma fonte enorme de improdutividade. Além do que, uma pressão enorme sobre o SUS, que todos nós pagamos, porque esses caras adoecem. A criança, a mãe, o pai, todo mundo adoece. Então é o seguinte, seria razoável que a gente tivesse programas financiados pelo Estado, pelas empresas, no sentido de garantir que todo mundo morasse minimamente bem. Então, obrigada pela sua participação aqui no portal Integridade SG, professor da FIA-USP e do IBGC, Aaron Zilberman. Nós agora vamos iniciar a entrevista falando de ESG pela ótica da sua especialização, que é sustentabilidade, ética, etc. Né? Então, para começar, queria saber como é que você vê, o que traz de novo essa agenda ESG em relação à sustentabilidade que a gente já trabalha, já ouve há tanto tempo, que é a sua formação, inclusive, né? Bom, na realidade, a novidade dessa sopa de letrinhas aí é o G, é a governança, tá certo? Quando o tema da sustentabilidade começa a ganhar atração a partir da década de 70, se fala muito de aspectos sociais e ambientais, mas na época, nos textos da época, mesmo nos textos lá de 86, né, quando se define esse conceito de sustentabilidade, se fala pouco de governança, o G não aparece. Quer dizer, o G ganhou muito destaque de uns anos para cá. Então, essa é a grande diferença. Nós continuamos falando sobre sustentabilidade socioambiental, só que agora a governança ganha ênfase, e principalmente com o conceito de que a governança é o pilar sobre o qual você pode construir boas políticas sociais e ambientais. Essa é a Sobre o qual você diferença. pode construir uma governança social, uma governança ambiental e a governança mesmo da integridade, do compliance, etc. Né? Seria mais ou menos. Na realidade, eu acho que a maneira mais fácil, mais simples, talvez, de definir governança, na realidade, a governança discute como é que o poder é exercido nas organizações. Como é que se exerce o poder? Como é que você controla esse exercício? Esse poder é exercido em nome de quem? Tá certo? Então, todos os sistemas de governança, fundamentalmente, tratam de exercício do poder. Então, se você não tiver uma estrutura boa de governança para um Estado, para uma empresa, para uma organização social, as coisas não vão funcionar bem, não vão funcionar bem. Então, é muito importante uma estrutura robusta de governança que inclui tudo isso que você citou, tá certo? Então, como a gente incorporar essa estrutura de governança na velocidade que precisa para acompanhar o mundo, nas empresas brasileiras? Eu sei que pelo IBGC vocês acompanham também as empresas de capital fechado, principalmente as empresas de capital aberto, e também entraram recentemente um pouco nas empresas públicas, né? Como é que faz isso para acelerar? Pois é. Então vamos lá. Fundamentalmente, você faz coisas, né? Tanto na vida pessoal como na vida empresarial, você faz as coisas motivadas por duas coisas, ou por convicção ou por conveniência, tá Hum. certo? E não interessa se você está fazendo por convicção ou por conveniência. O importante é que você faça uma coisa que seja positiva para a sociedade em geral. Então, uma maneira de acelerar esse processo é através de law enforcement, é legislação, tá certo? Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, em maior ou menor grau. Aqui no Brasil, a gente tem alguns vetores importantes que estão induzindo esse comportamento, que são CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários, lá para as SAs de capital aberto. O Banco Central tem um papel importante, o BNDES tem um papel importante. Os fundos de investimento, né, que o mais falado sempre é o BlackRock, tem sido um indutor importante desse comportamento. Então, tem vários vetores que estão empurrando essa agenda para frente. No caso brasileiro, apesar de ter essas ilhas de excelência que eu citei, tem a SUSEP na área de seguros também tratando do assunto, a velocidade é baixa, porque, infelizmente, não há uma pressão suficientemente forte do Estado brasileiro, dos vários governos brasileiros e da própria sociedade brasileira. Então, a gente está avançando nessa agenda, mas com certeza não na velocidade que seria importante a gente precisaria acelerar esse processo. Está caminhando, mas não na velocidade
adequada, infelizmente. Eu ia até falar sobre isso, porque os reguladores, né, que assim, não estão na mesma velocidade, por exemplo, a SEC, que já anunciou lá que vai fazer algumas exigências, no Brasil está mais na linha de recomendação, né? Então você acha que tem que ter uma coisa mais impositiva, mais... Agora, é aquela história, quer dizer, se você tiver, às vezes, quer dizer, é, imposição legal é uma coisa positiva. Os exemplos que a gente conhece, tá certo? Quer dizer, o exemplo mais citado, né, a história do cinto de segurança. Você imagina se deixasse para que cada cidadão decidisse se deve ou não deve usar, provavelmente a gente teria muito mais acidentes fatais e acidentes com sequelas nas estradas brasileiras. Na hora que vem uma imposição e você o usa ou é multado, o resultado é positivo para a sociedade. E isso vale para tudo, tá certo? Algumas coisas, o Estado ele tem o papel de ser um indutor do desenvolvimento, o indutor do progresso, o indutor da inovação. Ele tem esse papel, tá certo? Quando ele faz isso de forma tímida, a sociedade perde. É um fato. É um fato. Não sei se eu estou indo além, mas assim, nesse final de governo, você acha que essa aceleração pode acontecer ou a gente vai esperar isso para um próximo? Eu acho que em nenhum final de governo, seja ele qual for, você espera grandes. Aquela história do café frio, né? Quer dizer, eu acho que ano eleitoral, independentemente de quem está no poder, não é um ano propício para grandes mudanças, porque esse tipo de legislação passa necessariamente por um debate forte, profundo do parlamento, né? Do Congresso com a sociedade. E não há ambiente para isso em ano eleitoral. Não tem nada esse governo ou qualquer outro governo. Então, infelizmente, eu acho que a gente não vai avançar esse ano, pelo menos nenhum avanço significativo, e a gente sempre tem esperança de que, a partir do ano que vem, a gente consiga ter avanços importantes. É esperar para ver e torcer para que aconteçam coisas boas. Né? É isso aí, é o tipo da questão conjuntural, assim, o ano eleitoral, que pode interferir numa agenda como essa, né? Então, a gente tem outras questões aí, essas questões todas de inflação, de falta de materiais para as novas tecnologias e tal. O que você acha que hoje, dentro dessa conjuntura toda muito doida aí de mundo, né, e de Brasil, ano eleitoral, que é o tema mais urgente a ser tratado em ESG? Governança, e dentro de governança? Então, vamos lá. Aquilo que você colocou, né? Muitas coisas no Brasil, na legislação, elas, elas sugerem caminhos, mas não impõem caminhos, tá certo? A coisa que eu acho mais relevante, onde a gente mais tem que avançar, conversa um pouquinho com a questão econômica mais ampla. Né? Que tipo de capitalismo a gente quer para o Brasil, tá certo? Se a gente quer um capitalismo mais conservador, o capitalismo chamado capitalismo de shareholders, né? Dentro da legalidade, não estou dizendo que é ilegítimo, né? Ou se a gente prefere essa grande discussão tão ampla no mundo sobre o capitalismo de stakeholders, né? Se é o capitalismo que deve se preocupar com todas as partes interessadas ou só com os acionistas, com os proprietários do capital. Essa é a discussão central. E é óbvio que, para todos nós, para a sociedade em geral, né, para a maioria das pessoas, né, seria muito importante que a gente trilhasse essa transformação do capitalismo num capitalismo de stakeholders, que olhasse todas as partes interessadas. E eu acho que governança tem um papel central nisso, porque essa discussão, se for falar das empresas, então, essa discussão sobre como é que nós vamos orientar o futuro de uma companhia, a estratégia de uma companhia, uma discussão central é essa. Nós vamos fazer uma companhia preocupada com seu impacto em todos os stakeholders, ou nós vamos fazer uma coisa mais tradicional, mais convencional, tentando maximizar resultado de curto prazo dentro da lei. Ponto. É essa a questão filosófica central. É que tipo de empresa nós queremos ser, de que tipo de Estado nós queremos ser. E isso é uma decisão da sociedade. Né? Então, temos muito chão aí para caminhar, mas, enfim, aquela história. Eu sou de um otimismo cauteloso. Eu acho que nós vamos avançar. Não na velocidade ótima, boa, mas nós vamos avançar. Preciso forçar, preciso empurrar um pouquinho essa agenda, tá certo? Mesmo tendo no Brasil uma... Não, assim, a gente não tendo tantas regras, tanta canalização para isso, assim, de uma maneira mais... você acha que as próprias empresas, até porque a gente tem empresas de grande porte que estão inseridas aí no mundo, né,
que elas estão avançando nessa governança, com Então, conselhos, com então a conselhos gente mais diversos, com tem. independência. Não, o Brasil tem empresas de classe mundial, tá certo? O Brasil tem empresas de classe mundial que negociam com o mundo inteiro e, portanto, que buscam financiamento fora. A questão central é o seguinte: a gente sempre está falando de dinheiro. Isso aqui a gente não pode perder de vista, senão vira poesia. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de acesso a capital e o preço que a gente vai pagar, ou seja, a taxa de juros. E muitas empresas sabem que vão ter mais acesso, que vão ter acesso mais fácil a capitais e vão pagar taxas mais interessantes se, de fato, colocarem essa temática na sua estratégia, no core business, para valer, não um discurso, tá certo? Então, é tal negócio, não interessa se as empresas trilham esse caminho por convicção ou por conveniência. O importante é que façam. E algumas empresas brasileiras claro, estão nesse caminho. O problema é que quantas empresas, quantos CNPJs tem no Brasil? Tá? Então, essa é uma pergunta que às vezes é difícil responder, mas se você fizer uma pesquisazinha rápida, se você extrair as MEIs, né, micros empreendedores individuais, separar as microempresas e se focar nas SA de capital aberto, nas SA de capital fechado, nas limitadas grandes, a gente vai estar falando de um universo, é um educated guess, é um chute calibrado, é um número que a gente não consegue chegar nele com precisão. Mas nós estamos falando de 10 mil empresas. Estamos falando de 10 mil empresas. E vamos admitir que essas empresas, em média, porque as empresas consideradas grandes, depende se é indústria, se é serviço, se é comércio, mas empresas que contratam mais de 500 pessoas, então tem empresas que são gigantes. Vamos colocar que, em média, cada uma dessas empresas contrate 1.000 pessoas. Então, nós estamos falando de 10 mil empresas e 10 milhões de pessoas. Nós estamos falando de coisas relevantes, tá certo? Se nós tivéssemos condição de fazer uma pesquisa realmente bem feita, quantitativa e qualitativa, conversando com as lideranças dessas empresas, dessas 10 mil empresas, eu acho que a gente teria uma fotografia não muito boa, tá certo? Eu acredito que boa parte dessas empresas, uma parte significativa, teria a menor ideia do que nós estamos conversando aqui. O E uma pessoal. boa parte tem ideia, mas não aplica, não faz digamos assim, uma. Não, é aquela história que a gente conversou, a gente conversou antes, sobre essa armadilha do maximizar resultado a curto prazo, né? Até estava pensando na nossa entrevista, é a tirania do ciclo anual, certo? Ou seja, eu tenho que dar resultado no maior resultado possível, no menor prazo possível. Eu quero dar os dividendos dentro do exercício, né, dentro do ano fiscal. A remuneração dos executivos está atrelada a isso, bônus, ou seja, nós somos, e não é só o Brasil, né? Mas falando do nosso país, nós somos submetidos a essa tirania do ciclo anual, tá certo? Isso é muito triste, porque outro dia eu estava conversando com um colega, né? Uma coisa, e não vai nenhum demérito no que eu vou falar. Você pode querer plantar alface. Acho que alface, eu não sei qual é a hortaliça de ciclo mais curto. Aí você consegue, assim, em poucas semanas ter alface. Legal. Mas se você resolve plantar tâmaras, o ciclo é muito mais longo. Se você resolve plantar azeitona, o ciclo é muito mais longo. Uma tamareira, eu estava olhando, né, me interessei pelo exemplo da tamareira. Uma tamareira leva 20 anos para gerar fruto. Eu ia chutar 30 anos, mas É, ok, 20. não, eu fui olhar e vi que em Israel, né, que produzem tâmaras, eles conseguiram, com engenharia genética, essas coisas, reduzir o ciclo. São 10 anos, mas são 10 anos para você começar a ter resultado, tá certo? Então, essa história do capital paciente, com foco, com visão de longo prazo, nós precisamos de mais empresas que pensam em tâmaras, ou seja, que pensam no longo prazo, que pensam realmente em ganhar dinheiro, construindo uma sociedade melhor. Quer dizer, é a história. Tem impacto positivo na sociedade e remunerando bem seus acionistas, seus executivos, todo mundo que trabalha na empresa. Mas essa necessidade de ampliar o horizonte temporal e realmente tentar construir uma sociedade melhor para todos. Mas é um caminho difícil, né? Vamos esperar que continue. Você sabe uma coisa interessante? Eu sei que provavelmente você vai abordar isso, né? Mas quando você fala das três letrinhas, né? Você olha os países desenvolvidos, você vê que a grande discussão lá é sobre o ambiental. Está todo mundo falando, todo mundo fala de carbono,
Mas também aquecimento porque tem um global, mercado de carbono, né? Eu acho que a gente está falando de dinheiro aqui, né? Está o falando tempo todo. de. Não Mas está falando por de que que os filantropia. países, por que que o tema ambiental tem mais destaque do que o tema social? Aí é acho que é por uma razão muito simples, tá certo? Muito simples. As mudanças no meio ambiente, perda de biodiversidade, aquecimento global, escassez de recursos naturais, não privilegiam só não atingem só atingem a todos. Então, essa clareza, tá certo? É, Baseada em ciência, de que mudanças climáticas vão atrapalhar a vida de todo mundo, acelera o processo de prestar atenção nesse negócio. Já a questão social, claro, tem pobreza nos países desenvolvidos? Tem. Outro dia eu estava lendo, né, a linha da pobreza nos Estados Unidos, pela definição deles, 12% da população americana está abaixo da linha da pobreza. 10% da população dos países desenvolvidos europeus, Alemanha, estão abaixo, 10% está abaixo da linha da pobreza. Eles têm pobres, tá certo? Quer dizer, a linha da pobreza depende de cada país da definição, mas tem gente pobre lá. Agora, proporcionalmente é menos do que aqui. E esses caras estão preocupados com questões ambientais, de uma maneira muito destacada, tá certo? Muito destacada. Com a questão social menos, quer dizer, as pessoas não percebem que o futuro das nossas empresas, o futuro da sociedade está tão ameaçado por questões sociais como por questões ambientais, não são coisas divorciadas. Então, por exemplo, no nosso caso, que é um país com os problemas que a gente conhece que tem, né, a questão social é dramática. Então, eu acho que seria razoável e seria natural que o conjunto de empresas brasileiras tivesse não que a questão ambiental não seja importante, é extremamente relevante, mas o S atinge a todos e as perdas são grandes, né? Quando tem, arrasa, né? arrasa. Nós estamos discutindo aqui extinção da espécie, sem querer ser dramático, tá certo? A gente pode chegar a cenários muito ruins, né? Agora, o S está presente de uma maneira muito intensa. Outro dia eu fui jantar na casa de um casal amigo, na Alameda Casablanca, em São Paulo. Eu fiquei, a fazer, só de pandemia, a gente fica preso em casa, fazia tempo que eu não ia para aquela região da Paulista, e eu fiquei assustado com a quantidade de gente morando na rua. Eu não sei se você conhece bem São Paulo, você está no Rio, Conheço. né? Estou no Sabe, Rio, mas já morei em São ah, Paulo. bom, então você conhece bem. Ali na região do Parque Trianon, é uma barraca ao lado da outra, ocupando a calçada inteira. Mas no É, Rio é, também é, é uma muita gente na tristeza, rua. é horrível. Quer dizer, eu fico, meu Deus do céu, quer dizer, as coisas pioraram muito. E isso pode explodir, entendeu? Pode ter, lá sei eu, caminhar para uma convulsão social. Então, é do nosso interesse, da mesma maneira que nós temos interesse em preservar a natureza, preservar a floresta amazônica, Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, tudo que a gente tem interesse em preservar esses biomas, porque eles são fundamentais para a nossa vida e para o nosso negócio, nós temos que olhar o tecido social com o mesmo cuidado. A minha mulher foi assaltada outro dia, felizmente não aconteceu nada, foi assaltada da mão armada. Quer dizer, aí você vai, pô, vou blindar o carro. Pô, é muito ruim isso. Quer dizer, é muito complicado. E Então, eu acho que preste atenção, eu não acho que a gente dê atenção a isso da maneira como as empresas deveriam dar. essa ia ser minha próxima pergunta. Então, a gente está concluindo aqui que a questão climática atinge a todo mundo. Quando uma empresa grande passa por algum problema dessa natureza, as perdas são de bilhões e às vezes a recuperação é muito longa. E as questões sociais não atingem a todos ou não atingem dessa maneira tão. É, né? Atingem mais a nós aqui, mas se for ao Londres não vai estar assim, vai ter um pouco de desigualdade, mas não dessa maneira, ou Nova York, etc. Né? Então, como é que as empresas, dentro dessa governança que a gente está falando, como é que as empresas, sem pensar em filantropia, mas assim, no negócio, na Vamos falar dos sustentabilidade, negócios. como é que elas podem contribuir para diminuir essa questão, essa desigualdade, mesmo que dentro da própria empresa? Sei Vamos lá. lá. Então vamos lá. Tem duas questões. Tem uma questão que você coloca prática, tá certo? Que está associada à produtividade, né? E uma questão moral, né? Então, deixa eu pegar, separei até aqui uma definição que eu uso em sala de aula, não quero falar errado, tá certo? Tem três definições que eu gosto de conversar com meus alunos de curso de sustentabilidade, né? O que é saúde? O que é saúde para a Organização Mundial da Saúde? Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social.
e não apenas a ausência de enfermidade. Então, está associado aqui. Então, saúde é o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social. E é óbvio que, do ponto de vista moral, a gente gostaria que todas as pessoas tivessem acesso a uma saúde de qualidade. Fala em bem-estar. O que é bem-estar? Qual é a definição de bem-estar? A definição de bem-estar é um estado de satisfação plena das exigências do corpo e do espírito. Vamos ficar na coisa mais fundamental. Estado de satisfação plena das exigências do corpo. Ou seja, o sujeito tem que se alimentar decentemente, tem que morar decentemente, tem que se vestir decentemente, tem que se transportar decentemente, tem que ter acesso a um sistema de saúde. Enfim, as coisas fundamentais básicas. Eu não estou falando de nenhum luxo aqui, estou falando do mínimo indispensável. Agora, e a última coisa é prosperidade, né? Quer dizer, hoje, muitas empresas, as empresas onde eu estou no conselho, elas estão usando muito o framework do World Economic Forum para discutir essa questão do ESG, da sustentabilidade. São 4 pilares. Princípios de governança, planeta, pessoas e prosperidade. Prosperidade que é o pilar mais olhando o econômico, né? O que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. Ou seja, você tem as suas necessidades fundamentais satisfeitas. Claro, eu vou dizer, puxa vida, eu não tenho um Rolex. Não se trata disso, né? Se trata de você ter o atendimento fundamental. Você, enfim, conseguir atender todo mundo no mínimo indispensável. Ora, o que as empresas ganhariam numa sociedade que caminhasse, uma sociedade de prosperidade e bem-estar? A resposta simples é produtividade. Produtividade. Quer dizer, você imagina o seguinte: eu estou muito ligado a essa questão de habitação, né? Então, hoje mesmo eu tive uma conversa com um rapaz formidável, que é o líder de uma organização, de uma empresa chamada Vivenda, que faz reformas de baixa complexidade em comunidades, né? Então, nós estávamos conversando sobre o seguinte: o sujeito que mora, uma família, vamos pegar uma família que mora mal. Mora mal é uma casa que o banheiro é ruim, que a cozinha é ruim, que tem umidade, que não tem boa ventilação, não tem boa iluminação. Então, é uma cidade, é uma casa que não é salubre. O cara fica doente, a esposa fica doente, o filho, eles faltam no trabalho, portanto, afeta a produtividade, é absenteísmo. A criança não consegue estudar adequadamente, portanto, nós estamos formando uma geração de gente despreparada. Então, uma habitação inadequada é uma fonte enorme de improdutividade, além do que uma pressão enorme sobre o SUS, que todos nós pagamos, porque esses caras adoecem. A criança, a mãe, pai, todo mundo adoece. Então é o seguinte, seria razoável que a gente tivesse programas financiados pelo Estado e pelas empresas, no sentido de garantir que todo mundo morasse minimamente bem. E aqui eu gosto de citar um exemplo de um sujeito, só citar isso porque esse cara tem aspectos muito ruins, muito negativos. Era um apoiador dos países do eixo, achava o Hitler o máximo. Foi condecorado em 1938, lá na Alemanha, é o Henry Ford. Então, o Henry Ford, que foi um industrial brilhante, ele defendia na época, ele queria que todo operário da Ford pudesse comprar um Model T, o carrinho que ele fazia. Ele achava o seguinte, que não tem cabimento de trabalhar para fora e não poder comprar um carro. Então, leva isso para qualquer setor, tá certo? Quer dizer, não é razoável que as pessoas que contribuem para a prosperidade, para a geração de riqueza, não tenham uma participação minimamente razoável nessa riqueza. Uhum. Aí você começa a analisar a remuneração dos trabalhadores de menor qualificação. Até peguei para atualizar. Salário mínimo federal, R$ 1.212. Salário mínimo no estado de São Paulo é um pouco melhor, é 1.284 numa categoria e 1.306 na outra. Mesmo para um indivíduo, será que o sujeito consegue morar, se vestir, se alimentar com isso? Aí você fala, puxa vida, mas se a gente pensar em subir essa remuneração, os custos vão explodir, ninguém vai ganhar dinheiro. A rentabilidade das empresas vai ficar comprometida, o que é verdade. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente distribui a riqueza gerada? Essa Por é a discussão exemplo, central. diminuindo a distância entre os bônus dos grandes executivos e do menor quadro da Pronto, empresa. pronto. Poderia Aí ser. você, esse tema, esse é um dos temas que me interessa, a remuneração de executivos, né, remuneração. Vamos citar um cara, tá um negócio, Peter Drucker. Ninguém vai dizer que o Peter Drucker, grandes teóricos da administração, né,
dezenas de livros fantásticos publicados. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele pessoalmente. Ele veio a São Paulo, já estava bem coroa, mas estava sharp, lúcido, tudo. Uma delícia de palestra. O Drucker publicou um trabalho, já faz bastante tempo, acho que na década de 80 ou na década de 90, não lembro agora, em que ele dizia o seguinte, que ele estava escandalizado com a diferença que está acontecendo nos Estados Unidos entre a remuneração do nível C e a mediana da remuneração dos vários setores. Né? Ele não especificou o setor. E ele dizia o seguinte, que ele achava que esse número, Peter Drucker, que não é um socialista, um marxista, era um capitalista, tá certo? Ele achava que essa diferença devia ser de, no máximo, 25 vezes. 25 vezes, ele achava. Dependendo do setor que você vai, é um setor financeiro, você pega um executivo de banco, mesmo membro de... Pega lá com o sujeito lá, o caixa, não tem mais caixa quase, mas enfim, o pessoal mais simples da organização, essa diferença pode chegar a 200, 300, 500 vezes. E o Drucker estava escandalizado com, porque estava chegando a 40 vezes. Ele defendia que deveria ter um limite de 40. O Warren Buffett, eu tenho um texto dele dizendo o seguinte, que esse tema de remuneração é um tema que ninguém quer discutir no conselho. E que, apesar dele, o filho dele estava no board, eu estou falando coisas que estão publicadas, então não tem... Está publicado, posso até te mandar o texto depois. O filho dele o representava na Coca-Cola, né? Ele é um grande acionista da Coca-Cola. E, e ele estava muito desconfortável, né? Tinha orientado para olhar esse negócio de remuneração, que estava uma distância enorme entre o C-Level e o resto da turma. O filho dele votou a favor, porque ficou constrangido, porque há toda uma pressão dos pares para que isso aconteça. Esse tema ninguém gosta de discutir. Ninguém gosta de discutir. Você vira um chato. Eu sou o chato. Eu sei que eu sou chato nesse aspecto. Eu vejo que não é um tema que a turma gosta de discutir. Mexe no próprio bolso. É difícil. É difícil. É um tema difícil. É difícil. Enfim, essa é a complexidade, né? A nossa relação com o dinheiro. Fundamentalmente, nós estamos o tempo todo falando de dinheiro. Como é que nós nos relacionamos com o dinheiro? Então, dentro dos temas de governança, que a gente já falou aqui que são os mais importantes, o tabu seria a remuneração, vamos dizer, a diminuição da desigualdade dentro da própria empresa com essa questão da remuneração. Por quê? Desigualdade, equidade, tem as diretorias agora. Diversidade, inclusão e equidade. E equidade. Diversidade, equidade e Tem inclusão. surgido bastante. Ainda é pouco, por exemplo, a presença das mulheres nos conselhos, mas eu acho que é o mais palatável, né? Parece que isso aí já foi, né? Não, eu Agora, não diria que já foi. É um tema mais fácil de discutir. Você vê discussões muito, muito acaloradas sobre se a gente deve ter ações afirmativas, se deve ter cotas. Essa discussão está presente, mas está presente. Agora, discutir equidade, e equidade não é igualdade. Equidade é um conceito associado à justiça, não à igualdade. Ninguém é contra remunerar bem e repetir os brilhantes, não é disso que está se tratando. Agora, a questão de discutir equidade em remuneração, por exemplo, o Sistema B, o B Corporation, trata desse assunto. Esse é um dos temas que eles abordam. E, na opinião do pessoal do B Corp, eles acham que essa distância devia ser de 10 vezes no máximo, 10 vezes. Quer dizer, é óbvio que não está muito distante, mas muitas empresas do Sistema B respeitam essa relação. Mas nós vamos falar de quantas empresas certificadas no mundo hoje? 5.000 empresas? Então, tem um caminho enorme, tem um caminho enorme, enorme para ser percorrido. E é só uma questão sei, se a gente for olhar os países nórdicos, tá certo? Alemanha, essas coisas são muito mais. A Europa, em geral, é muito mais equilibrada do que os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, esse desequilíbrio é maior, né? Os europeus são mais equilibrados nesse aspecto, né? Em termos de diferenças salariais. Os Estados Unidos é que esse troço é maluco. E aqui também, né? Aqui também. não, e aqui e no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, e vamos voltar a esse tema que é um tema importantíssimo aqui no Brasil, por sermos um país, um dos mais desiguais. O que essa sopinha de letras, a ISD, e que as empresas que estão, pelo menos as líderes, as maiores, o que elas podem fazer? Resolver, diminuir a desigualdade dos salários internos? O que mais que pode ser Não, feito tem ou não duas pode coisas. ser feito? Então, tem dois aspectos, né? Quando você vai conversar com só gente boa, de empresas sérias, etc. e tal,
você vai ouvir o seguinte, olha, primeiro você dependeria de uma generosidade importante dos acionistas, de todo mundo. Não estamos falando só de remuneração de executivo, estamos falando de dividendos. E quando você fala em remunerar ele, você fala em reduzir margem de lucro, tá certo? Então, você vai ser uma empresa menos atraente para o investidor. Então, eventualmente, se você é uma empresa de capital aberto, talvez sua ação sofra na bolsa. Então, lá, os acionistas vão pressionar o conselho para troca esse CEO. Esse cara é louco, tá derrubando o valor da ação. Então, essa é a questão filosófica mais ampla, no fundo, é a discussão de sistema econômico. Volto àquela história. Que capitalismo nós queremos, tá certo? O capitalismo tradicional, liberal, dentro da lei, tudo bonitinho. Um artigo que eu acho que eu escrevi que você lê, que dizia o seguinte, oh meu Deus do céu, que o Friedman estava certo, mas não tropo. Foi o título que eu dei. Friedman estava certo, mas não tropo. Quer dizer, se tem, aquela história, que é uma frase que eu adoro, você até eu acho que já citou, como é que é? Deixa eu falar certo aqui, não quero falar errado. Você Essa citou, frase, inclusive, não será através da ação voluntária das empresas que iremos salvar o planeta. O autor dessa frase é desconhecido, infelizmente. Não, mas é isso, não vai rolar, entendeu? Provavelmente não vai ser por aí. Quer dizer, nós temos que ter realmente law enforcement. uma última provocação, então. Então, o capitalismo de stakeholders, como diz o Larry Fink, lá da BlackRock, ele é meio que impossível, porque se a gente está chegando à conclusão que se você chegar num grupo, numa empresa, e começar a fazer, propor e aprovar ações de redução das desigualdades internas, das diferenças, redução da remuneração eventual dos acionistas. Então, para fazer uma equidade maior, a empresa vai perder investimento, vai perder investidores, o custo do capital vai aumentar e daqui a pouco ela vai deixar de existir. Então, é digamos assim, é uma utopia, é a utopia Olha, hoje, né? eu não vou afirmar que é uma utopia, porque a gente pode encontrar em países europeus e mesmo em empresas americanas, canadenses, australianas, da Nova Zelândia, da Coreia, você vai encontrar empresas em que as pessoas são muito mais bem remuneradas do que aqui e empresas muito lucrativas, tá certo? Então não é verdade, não é uma utopia. O problema todo é o seguinte, como é que a gente faz essa transição? E aí, então, negócio, tem dois aspectos, né? A empresa pode, ela mesma, em relação a si mesma, ter uma preocupação de se preocupar mais em como dividir a prosperidade, ou seja, todos aqueles que contribuem para gerar riqueza deviam receber um quinhão justo. Eu não sei o que é isso, mas que definitivamente não é o que se pratica hoje. Isso é uma questão interna da empresa e é complexa por tudo aquilo que você já destacou. Principalmente se a empresa for minha, então o pessoal fala muito aquela empresa de vestuário para alpinista, como é que se chama, meu Deus? Patagônia. O cara da Patagônia é um cara diferente. Daí a pessoa fala, claro, não é capital aberto, é uma empresa de capital fechado, ele faz o que ele quiser. Ele não se incomoda de ganhar alguns milhões a menos, porque a empresa dele faz o que ele quiser. É verdade. Se você tem uma Esse é o empresa. capitalismo do shareholder, mas um shareholder que se preocupa com os stakeholders. Na realidade, não é, é isso mesmo. Esse cara segue. Então, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Uma conversa com um colega, ele disse que estava sendo convidado para trabalhar numa empresa muito interessante. Aí o cara falou para ele o seguinte: olha, minha empresa, eu ganho por ano, assim, eu não lembro do valor, eu vou chutar um valor, eu ganho 100 por ano. Se eu ganhar 200, não muda a minha vida. Eu não vou mudar de vida. Eu não quero ter um avião, não quero ter um iate, igual desses iates que estão. Iate com piscina de 25 metros, pegaram um desses magnatas russos aí. Então, eu não quero ter um iate, eu não quero ter um jato. Eu vivo muito bem, estou muito feliz, mas eu quero que a minha empresa tenha um impacto positivo na sociedade. Mas esse discurso é mais fácil numa empresa privada do que pública. Pública no sentido de capital aberto. É muito mais fácil. Você é dono da sua empresa, faz o que você quiser. Se você está disposto. Outra coisa é você mexer com o dividendo de acionistas numa corporation. Aí provavelmente você vai ser demitido. Então, como encontrar esse caminho? Tem dois aspectos. O aspecto interno, aí você tem que pensar no aspecto setorial, o setor inteiro fazendo coalizões no sentido de discutir essa questão da remuneração, e aí vai para a política de governo. Então, impostos, né? A questão tributária aqui no Brasil não avança. Nada mais injusto
do que a carga ser em cima de tributos indiretos. Quer dizer, eu vou ao supermercado e a senhora que trabalha aqui em casa vai no supermercado, a gente compra produtos parecidos e paga o mesmo imposto. Quer dizer, proporcionalmente, ela paga muito mais do que eu. E os impostos indiretos, quer dizer, os impostos diretos, que seriam sobre renda e patrimônio, são muito baixos. Uhum. Então, ou seja, no Brasil, o imposto é regressivo. Quer dizer, isso é contra qualquer lógica, entendeu? Então, às vezes eu faço um esforço danado, Marisa, para não me deixar, para não virar um pessimista de carteirinha, entendeu? Uhum. Porque quando a gente analisa todos os aspectos, todas as mudanças que estão necessárias, é muita coisa que a gente tem que mexer. Mas o importante é que o setor empresarial tem um papel, não só querendo fazer uma utopia impraticável, mas no sentido de, inclusive, influenciar em políticas públicas e trazer pautas importantes para todo o setor se organizar e pressionar o Congresso, no sentido de tentar construir uma sociedade mais justa para todos. Ou todos vamos perder. De novo, não interessa se é por convicção ou por conveniência. O fato é o seguinte: eu moro aqui num condomínio, sou um cara privilegiado, um condomínio bacana, classe média alta. A gente gasta de 65% a 70% do condomínio em segurança. Em segurança. Entendeu? A gente vive numa ilha. A gente sai do condomínio, agora sai do condomínio, minha mulher foi assaltada. Aqui dentro a gente está seguro. Saiu, a gente vai para a realidade. Que coisa estúpida, tá certo? Quer dizer, a maior frota de carros blindados do mundo é aqui. Quer dizer, onde é que isso vai parar, entendeu? Com todo o respeito, você é carioca. Você é carioca. A primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro foi no comecinho da década de 70. Não, não, eu fui com meu pai na década de 60. Eu era um garoto, fui com meu pai. O Rio era uma maravilha. A gente se sentia seguro, tá certo? Então, olha o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Tem várias causas para isso, mas a decadência de um estado a cidade do Rio de Janeiro em particular é uma cidade maravilhosa, entendeu? Eu vou dizer a verdade, eu ainda acho uma maravilha, apesar de tudo, mas é realmente lamentável, muito triste o que aconteceu e o que está acontecendo. Não, até o negócio, o Rio de Janeiro, alguém estava falando, o Rio de Janeiro é lindo, né? Muita gente na rua, insegurança. Eu ando de metrô, não saio de carro no dia a dia, porque é mais tranquilo. Ou pegar um metrô, um Uber, enfim, infelizmente. Mas Olha o tipo de conversa que nós estamos tendo. Quer dizer, tem cabimento a gente estar conversando sobre isso? Quer e o dizer, bem-estar tem que ser. Não adianta você ter bem-estar na tua ilha, do teu condomínio, e o entorno está todo degradado. você vê, a quantidade de pessoas, né, inclusive da minha família, né, uma das minhas filhas, que foi para o exterior, Da por minha uma também. questão fundamental, segurança. É. Eu ligo para ela e pergunto, onde é que estão meus netos? Ela fala, não sei. Mas como não sabe? Estão na rua. Como na rua? Mas imagina se alguém deixa o filho ir para a rua sozinho aqui no Brasil. Garotada de 9, 10, 11 Nós anos. nós estamos chegando à conclusão de que no Brasil o Estado tem um papel importante ainda, porque tem lá o pessoal, não, mas o Estado tem que ser o Estado mínimo, porque o capitalismo. Espera um pouquinho. Vamos falar de Estado. Sem Dentro do, segurança pública. dentro do que a gente está falando. Não, O então não, mas Estado tem um papel enorme, porque tem um entorno todo que. tem, claro que tem. O Estado é fundamental. As empresas. O fato é o seguinte: os três setores têm papel importante. O Estado tem um papel fundamental e absolutamente insubstituível: saúde, educação, transporte, habitação popular, segurança, diplomacia, justiça. O Estado tem que ser muito competente. Então, aí eu citei: o Brasil tem ilhas de excelência, tem o BNDES, tem o Bacen, tem outras coisas maravilhosas. O Estado, eu não sei se o Estado tem que ser mínimo ou máximo, tem que ser um Estado competente e eficiente. Agora, Porque o senão setor. se não tem dono da Patagônia com um capitalismo bem intencionado, né, com propósito, que vai resolver, né? Mesmo que Agora, a gente tenha o dono da Patagônia aqui. nós, do setor empresarial, esse Estado que está aí é uma escolha nossa, do povo brasileiro em geral, e principalmente o setor empresarial tem muito peso, tá certo? O fato é o seguinte: cada país tem o governo que merece. Nós todos temos responsabilidade na maneira como o governo está aí, como é que o Estado brasileiro está aí. Agora, as empresas são absolutamente fundamentais, a gente tem
A gente tem muita coisa para fazer que independe do Estado, sempre tem relação, e nós temos a capacidade de influenciar o Estado. Nós temos a capacidade. Estão aí as federações, as associações, as coalizões empresariais, que têm um papel muito relevante. Agora é o seguinte, nós estamos num Titanic, tá certo? E nosso Titanic está indo em direção ao iceberg. Se bater, todo mundo vai ser afetado. Não vai ser só o pessoal lá do porão. O pessoal da primeira classe vai para o fundo também, tá certo? Aí você não Então, está falando de mudança climática mais, né? não, eu estou Seja falando de mais tudo. Esse iceberg não é só o iceberg ambiental, o social. iceberg social. E outra coisa, esse navio tem que ser muito bem dirigido, muito bem organizado, precisa ter governança, tá certo? Então, nós estamos falando de tudo. Nós estamos, não tem jeito. Tá? Nós somos todos é, cúmplices do que está acontecendo. E podemos ser atores de mudanças possíveis, tá certo? Eu acredito na possibilidade da gente construir sociedades melhores, tá certo? Não tem na linha das tâmaras, tá certo? Não vai ser amanhã, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo. A opção é acelerar esse processo e fortalecer essas iniciativas muito positivas que o nosso país tem. E as empresas têm um papel fundamental nisso. Então, Fundamental. só meio que para encerrar, só uma coisa. Então, primeira coisa que tem que ser, dentro do que você está falando, é votar bem, fazer o voto consciente, assim, sabendo que ano que vem vamos retomar todas as coisas e tal, e que aí tem que ir para uma boa linha dentro do que a gente está É, pensando, né? e- E depois, eu, qual é o papel do IBGC, já que você falou das coalizões e organizações, dentro desse contexto de ESG, como é que não, ajuda a botar isso para então, no frente? nosso caso, na medida em que a gente fortalece, que a gente tem como papel, qual é o nosso propósito? Uma governança melhor para uma sociedade melhor. Esse é o nosso propósito. Então, hoje, na medida em que você fortalece a governança das empresas de todos os tamanhos, tá certo? As empresas familiares, as corporations, é, qualquer tipo de. Na medida que a gente tem uma Públicas, condição. empresas públicas, gestão pública, que eu acho que Então, está precisando. uma discussão que nós temos no IBGC hoje, a gente não entrou nessa área ainda porque é muito complicado, e eu não falo pelo IBGC, hein? Eu não sou mais do conselho, eu sou apenas um associado. Então, aqui eu estou falando com o meu CPF, não estou falando com o CNPJ, é a minha opinião. Uma coisa fundamental que eu acho que a sociedade brasileira precisa discutir é governança de partido político, tá certo? Nós precisamos ter transparência do que está acontecendo. De onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como é que ele é utilizado. Nós temos que ter. Isso tem que ser público, aberto, escancarado. Não pode ter nada secreto com dinheiro público, pelo amor de Deus. O dinheiro público é nosso, eu tenho todo o direito de saber onde é que está aquele meu realzinho do meu imposto, seja ele direto ou indireto. É um direito de qualquer cidadão. Então, eu acho que o tema da governança. E quando você fala em eleições, a gente fica todo mundo pensando na eleição do presidente, do governador, do Uhum. executivo. O parlamento é fundamental. E tem muita gente boa, muita gente formada pela RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, pela Renova BR, que são movimentos apolíticos, não tem? Tem gente de direita, de esquerda, de centro. Tem gente boa em todas as matrizes ideológicas, tem gente boa em todos os cantos. É olhar para esses jovens que estão se formando para entrar na vida pública e a gente tentar renovar o nosso Congresso com gente com sangue novo, gente que pensa o Brasil, gente que pensa com isso que nós estamos conversando, é uma conversa que combina com eles. Nós precisamos de um legislativo forte, cada vez mais fica claro o peso do legislativo na condução da sociedade brasileira. Então, vamos, deputado federal, nós temos que escolher bem, senador, deputado estadual, esses caras é lá que vão, é de lá que saem as leis. Nós precisamos de um Congresso bom, íntegro, progressista, no sentido, não progressista de esquerda ou de direita, mas que entenda que a sociedade precisa de mudanças importantes. E as empresas têm um papel fundamental em apoiar essa gente, tá certo? Não estou falando só de dinheiro, não. De dinheiro também, é claro, quer dizer, financiando movimentos como a Renova, como a RAPS e outros movimentos de renovação. Eu tenho muita esperança de que, se a gente votar bem, falando agora de parlamentares. Imagina agora, entra um monte de gente jovem e boa no Congresso. Daqui a 4 anos entra mais uma turma. Então, em 8 anos, a gente tem 150 parlamentares ótimos. A gente muda o Brasil. A gente muda o Brasil. E Eu, eu, leva eu essa acredito. agenda para frente, né? Leva essa agenda ESG para Claro, frente. claro, claro. E tem gente ótima lá. Tem gente, puxa, tem uma garotada lá maravilhosa no Congresso.
E no executivo também tem gente boa. O Brasil tem muita gente boa, né? E precisam ser apoiados. E o setor empresarial tem um papel relevante nisso. E nós também, eu acho que nós, como pessoas físicas, também nós temos uma obrigação. Omissão é proibido. Nós temos que nos envolver na construção de uma sociedade melhor para todos. É proibido se omitir. Omissão é péssimo. Pode até decidir errado, mas não se omita. Tá certo? Tá certo. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, uma mensagem final. Não, Marisa, é o seguinte. Às vezes me perguntam, né, por que que eu trato desses assuntos? Por que que ética é importante? Por que sustentabilidade? Por que diabo que eu estou fazendo isso? Eu podia fazer outras coisas. É porque eu sou egoísta. É porque eu tenho uma família que eu adoro. Eu tenho 4 netos. 3 e um está chegando agora, se Deus quiser, vai dar tudo bem. Eu tenho 3 filhos e 4 netos, então. Em breve, 4. Já são 4. Eu estou muito preocupado com o futuro desses caras. Mas eu tenho clareza do seguinte: eu não, nem que eu fosse o homem mais rico do mundo, eu não teria condições de criar um futuro bom só para eles. Ou a gente acerta para todos, ou não vai ter para ninguém. Ou a gente constrói uma sociedade decente para todo mundo, os nossos filhos e os nossos netos vão sofrer muito, muito. E a responsabilidade é nossa, de não estar construindo uma sociedade melhor para eles, entendeu? É por isso, é puro egoísmo. Estou preocupado com a minha família. E influenciando quem pode ajudar nisso, são as empresas, que, enfim, o Estado e Com, etc. com certeza, com certeza. O setor empresarial é fundamental para garantir um futuro bom para os meus netos, para os meus filhos e netos, os nossos, tá certo? É isso, é isso. Então, tá. Queria te agradecer. Obrigada pela participação, por tudo. E voltaremos a falar em algum momento. Muito obrigada. Tudo de bom para você. Boa sorte. Tchau.